Boa noite para todos. Que coisa boa a gente estar reunida. Que bom mais gente chegando. Boa noite, querida. Boa noite. Bom, estamos começando mais uma reunião do Centro Espírita Simplesmente Amor. Hoje é o primeiro dia do mês de agosto, primeira terça-feira do mês. E aí a gente tem, então, o dia de estudo de O Livro dos Espíritos, né? E a gente, antes de tudo, antes de começar, vai fazer a nossa oração. Vou pedir para um dos nossos amigos aqui pegarem o Nicolau, podia pegar o microfone aí e fazer a nossa oração de abertura. Tudo bem? Sim. Falar no microfone. Vocês estão ouvindo o Nicolau? Fala um pouquinho mais alto, Nicolau. Oi, estão ouvindo? Está muito baixo, mais alto. Coloca na sua... Isso, na lapela. Aí, tá bem. Agora estão ouvindo. Se eu falar boa noite, Sabrina, ela ouviu? Ouviu? Pergunta Boa se ela noite. Então vamos para o nosso... Ouvi. Ó Pai amado, nós nos agradecemos por mais essa oportunidade. Todos nós vemos de família, para a nossa família espiritual. Pedimos sobre nossas reuniões, sobre nossos lares, sobre nossos corações. Por favor, ilumine o nosso entendimento para que possamos aprender o caminho pelos elevados, imenso, do vosso estado de luz, função possível. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de morrer. Então, a gente começa mais uma reunião de estudos e cada um de vocês está com o controle do microfone, então o pessoal está no mudo, lógico, para que o som na casa de vocês não perca a privacidade, mas, de qualquer forma, cada vez que quiserem se manifestar, fazer alguma observação, colocarem alguma questão, fiquem à vontade, tá bom? Então, é só cada um liberar o próprio microfone e tá tudo certo, tá bom? Então, a gente vai começar aqui, lembrando que a gente estava... Isso. E a gente, na primeira terça-feira do mês de julho, nós demos continuidade ao item União da Alma com o Corpo, Aborto, que está dentro do capítulo que fala sobre o retorno à vida corporal. Então, lembrando que a gente tem a separação por capítulos, e em cada capítulo nós temos alguns itens específicos. E nós estamos falando, então, sobre o fato específico de a união da alma com o corpo, né? Lembrando, né, como a gente já viu em questões anteriores, que o corpo que está sendo formado, ele tem a conexão final com o espírito se dá a partir do nascimento. Então, primeiro tem realmente uma preparação, existe uma
conexão entre o espírito e aquele corpo que está sendo formado, mas essa conexão ela ainda não está completa. É isso que a gente viu em resumo nas questões anteriores. E aí, nessa questão número 354, foi perguntado aos espíritos: como se explica a vida intrauterina? E os espíritos responderam: é a da planta que vegeta. Ou seja, a vida dentro do útero é a mesma vida de uma planta que está vegetando. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. Então, não sei se isso ficou muito claro para vocês, lendo, mas aqui a gente fez algumas considerações a esse respeito, e eu gostaria de saber, você quer colocar? Como é que a gente, acho que o Nicolau pode explanar para nós isso aqui de uma forma, porque está bem sucinta, né, a resposta, bem resumida. Então, como é que é isso? De que dentro do útero é uma vida do tipo de um vegetal. E que o ser, ele tem em si a vida vegetal e a vida animal. E ele vai completar isso com a vida espiritual a partir do nascimento. Então, diga lá. Então vamos lá, a gente pode comentar a respeito disso. Primeiro, lembrando, quando ocorre a fecundação, estabelece-se o liame, o vínculo do espírito com aquele feto. Mas já houve a encarnação? Não, ainda não. A encarnação ocorrerá após o nascimento. Obviamente, após o nascimento, há a reencarnação. Então, o que há nesse período de vida intrauterina? Existe um desenvolvimento das células, um desenvolvimento do nosso, da fisiologia, independentemente do desenvolvimento do espírito que não reencarnou ainda, mas está com aquele liame, com aquela ligação. Porém, o que está prevalecendo ali é a vida animal, semelhantemente ao que acontece com uma planta que tem a semente, vai se desenvolvendo. Por isso que ele usa a expressão vida vegetativa. E a Fran, quando nós estávamos aqui comentando essas questões pessoalmente com o pessoal que estava aqui, ela lembrou bem que a comparação que é feita na questão de vida vegetal e vida animal tem a ver com o desenvolvimento automático que as plantas têm, e tem a ver também com o desenvolvimento dos instintos, como os animais acabam sendo movimentados e movidos. A gente sabe, por exemplo, que o feto sonha, que o feto tem algumas reações, mas são reações muito mais instintivas do que propriamente as reações do espírito, que vai se manifestar naquele corpinho plenamente somente após o nascimento, com vida. Exatamente isso, né? Então, quando a gente fala sobre a vida intrauterina, ela é uma vida como a da planta que vegeta. Ela tem a nutrição, a planta tem a nutrição que vem do solo, né? Uma água ou vem água da natureza, mas enfim, tem uma nutrição que ocorre, e no caso do feto, tem a nutrição que vem a partir do organismo materno. E tem a questão dos instintos, como os animais têm, de reações, por exemplo, as crianças, os bebezinhos, os fetos dentro da útero, né, no útero, elas reagem, por exemplo, a músicas, a sons mais altos, as sensações de calor, as sensações emocionais da mãe, em especial, porque a conexão é forte, né, então está muito ligado. Mas é tudo mais no nível instintivo de reações do que propriamente racionais de inteligência, que seria, no caso, as reações a partir do momento do nascimento,
com a conexão que se dá efetivamente com o espírito. Tá bom? Ficou claro isso? Alguém tem alguma observação para fazer? Eu gostaria de fazer uma lembrança. Fala, Maria Clara. É o seguinte, nós sabemos que as células, né, têm registro, elas guardam os registros, tá? Então, e esses registros são exatamente captados lá na sua vida instintiva, que passou pela vida, né, da vegetal, do animal e até chegar ao homem, não. Então, por isso que eles se repetem. Maria Clara, Né? Tem... um pouquinho mais alto, fazendo favor. Próximo do microfone. Fala um pouquinho mais próximo, bota um pouquinho mais alto para a gente ouvir. Pode falar. Melhorou assim? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Só pegar. Eu acho que eu tenho que tirar esse fone. Peraí. Acho que se eu falar sem o fone fica melhor, não ficou? Pode falar. Sem o fone. Então, Melhorou. nós lembramos, a gente se lembra, a gente tem que lembrar que as células têm memórias. E as memórias são aquelas gravadas de milênios e milênios, até que se preparou, né, o corpo do homem perfeito para receber um espírito. Então, ele passou pelo vegetal, ele passou pelo animal, e agora ele está chegando no nominal. Né? Então, só então, como disse, como lembrou o Nicolau, que a reencarnação só se dá, ou seja, o recebimento do espírito só se dá com o nascimento, que é a parte inteligente. Então, muito bem lembrado quando você disse da parte instintiva, que a impressão mesmo é que as mães devem ter, né, que todo mundo tem, é que já existe ali, né, um ser, ele só é uma promessa reencarnatória, por enquanto. Então, realmente, o espírito ainda não está conectado. Eu não sei, eu acho que é essa observação que eu pensei em lembrar só da linhagem, né? De como chegou até esse momento e o instinto continua prevalecendo, porque ele sim vai fazer parte sempre, ao final, junto com a inteligência, o instinto e a razão vão sempre caminhar juntos. Isso é uma herança nossa. Sim, lembrando que essa herança, né, Maria Clara, ela, na verdade, ela está esculpida no próprio espírito. Quando a gente fala sobre as lembranças das células, as células a gente está falando no sentido prático da vida corporal, essas que se formam com DNA, com matéria orgânica e tudo mais, isso fica, mas isso existe por quê? Porque antes esses registros, essas lembranças, eles são, na verdade, do espírito, que se manifestam nas células que são formadas, a cada nascimento, novas células físicas são formadas, trazendo, claro, energeticamente as lembranças anteriores, que, na verdade, são lembranças do espírito, né? Então, assim, tudo que é a herança, o espírito, ele vai trazendo em si, como registros, né? E que se manifestam fisicamente, de acordo com cada planejamento reencarnatório, na célula corporal. É isso que você quer dizer? Isso, exatamente. Até porque essa não é a primeira reencarnação, né? Quantas milhares já não houve, né? Até que o homem tomasse um corpo perfeito para receber o espírito. Né? E até ele recebeu, ainda quase que, ainda na Neandertal, né? Ele estava lá ainda bem no começo, bem instintivo, mas ele já recebeu, já se conectou. Uma observação que eu acho que a gente tem que tentar, para deixar bem claro, quando há fecundação, já há ligação do espírito com aquele corpinho. Só que esta ligação, ela vai crescendo na medida que a data do nascimento se aproxima. A Fran lembrou bem também que o espírito, aos poucos, ele vai mudando, transformando o seu corpo espiritual, adaptando, diminuindo, entrando num chamado, entre aspas, estado de perturbação, que vai atingir o seu clímax na hora do nascimento. Mas eu fico sempre preocupado quando a gente
não se lembra desse contexto todo, e aí pode imaginar, e mais para frente vem o esclarecimento, porque nós estamos no capítulo que vai tratar mais para frente, nós não vamos chegar hoje, mas mais para frente vai tratar sobre o aborto, então pode dar a impressão que, não tem vida ainda, então se abortar não vai ter nenhum prejuízo. Não é isso não. Não é isso não. O que ele está se referindo, quando fala em vida vegetativa ou vida animal, é que ainda não se consumou plenamente a reencarnação. Mas existe vida sim, existe uma conexão sim. Tanto é que aquele corpinho não pode trocar de espírito. É aquele espírito que está ligado a ele, não vai ser outro. Exato. E aqui a questão mais era no seguinte, a pergunta era muito específica. Como se explica a vida intrauterina? Que tipo de vida é? E os espíritos nos esclareceram que esse tipo de vida é como uma vida vegetal. Então, por isso que eu disse, é uma vida vegetal no sentido de que há a nutrição para que o organismo físico se conforme à especificação de um ser humano e todas as células. E tem a questão, como claro, ainda no sentido animal, mas no sentido de estar mais próximo daquilo que o animal tem, que é muito mais conectado a reações instintivas do que reações racionais. E que isso, de forma alguma, elide a conexão que há sempre entre o espírito e o corpo que está sendo formado, e depois já foi formado, só vai se desenvolver na vida intrauterina, e na sequência vai se completar essa conexão do espírito, mas já existe. Né? Então, não é que está assim, a vida vegetal e não. Existe sempre a conexão, como o Nicolau falou. Né? E a questão basicamente é isso. Dentro do útero, como é que é essa vida? É a vida vegetal, que está se formando, que está sendo nutrido, e que existe, claro, a conexão espiritual, que ela só vai sendo crescendo. Essa conexão vai se estreitando cada vez mais, até se efetivar com o nascimento. Sabrina, você queria falar alguma coisa? Não, tá bom. Bom, então, 355. Como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim acontece isso? Né? Já fez duas perguntas em uma. Então, já praticamente, em vez de ter perguntado, já afirmou. Como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver. Ou seja, a conexão não se completou. E com que fim acontece isso? Segundo os espíritos, isso acontece frequentemente. E Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. Então, pode existir, num planejamento reencarnatório, a definição de um organismo físico com características X, Y, Z, e que há, sim, neste caso aqui dessa questão, um espírito que tenha conexão com esse corpo, mas que já saiba que não haverá consumação dessa encarnação, então eles dizem que sim. Isso acontece frequentemente. Por quê? Porque é uma prova para o espírito que está passando por esse processo e para toda a família que está passando por esse processo, né? Então, quando ocorre uma gravidez, digamos que seja uma gravidez, inclusive, que não tenha sido planejada, que sei lá, né? Não foi definido que queria haver a gravidez, também é uma prova, porque existem condições ao redor daquela gravidez que vão causar consequências a todos os envolvidos. Se é uma gravidez planejada, houve todo um motivo, uma expectativa, um desejo, tem essa questão de, eventualmente, aquela gravidez tem todo o planejamento, e se arruma quarto, e pensa na criança, e faz exame, e se prepara, e faz curso, e lê livro, não pode ver internet, e tudo mais. E tem todo aquele
carinho, aquele desejo da família toda, enfim, dos pais, escolhe nome, vai, enfim, já começa a planejar como é que vai ser, se vai para a escolinha, enfim, todo o planejamento. É um crescendo de expectativa em torno daquele desejo e que, frequentemente, como disseram aqui, os espíritos, não se concretiza, né? Por quê? Porque era uma prova não só para os pais, estavam todos envolvidos naquele momento, que vão ter que lidar com o luto de toda, né, aquela perda, como também para o próprio espírito, como a Sônia falou, e a gente sabe isso. O espírito, ele está reencarnante, ou seja, ele está no processo de conexão com aquele corpinho que está se formando, ele entra em estado de perturbação. Ele também teve um planejamento antes, no plano espiritual. Se ele teve a possibilidade de participar desse planejamento, se ele sabia que não era para ir a termo essa gravidez, mas ainda assim encarou todo o processo dessa formação de conexão, sabendo que mais adiante não ia se consumar a encarnação, é uma grande prova, né? Enfim, tudo pode ser prova, e aí, no caso, envolve todos aqueles que estão conectados com aquela gravidez. Falando. Só um esclarecimento, a gente já sabe disso, mas eu acho que sempre vale a pena pontuar. Quando aqui fala de prova, na verdade, a gente poderia perguntar, então, com que objetivo é essa prova? Sempre o objetivo do aprendizado, seja para a família, para os pais, ou seja para o espírito, se também está envolvido aqui o aprendizado do espírito. Então, prova com essa finalidade, de servir de aprendizado na caminhada de evolução espiritual, tanto dos pais quanto do espírito envolvido. Eu ia destacar, pergunta retórica, né? Prova, dor, o porquê da dor? Por que tem que passar por aquela dor, né? A gente até comentava aqui anteriormente que, mais para frente, no livro dos Espíritos, existem as leis naturais ou leis morais, e dentre elas a lei do progresso. Todos nós estamos sujeitos, é uma lei natural, é uma lei divina, estamos sujeitos ao progresso. Só que para progredir, nós precisamos passar por experiências, aprender nessas experiências. E no nosso nível de desenvolvimento, o aprendizado se dá muito mais nas experiências dolorosas do que nas não dolorosas. Então, a experiência da dor é uma experiência muito valorosa, em que se aprende muito. Até a gente estava citando exemplos, né, de se eu, numa encarnação, provoquei muitos abortos, eu mesmo posso ter pedido, eu quero passar por todo o processo de nascimento e não nascer, para eu sentir em mim mesmo o que eu causei no outro e poder ter consciência desse mal, né? Nós já tivemos até a oportunidade de conversar em outras ocasiões aqui, de que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência e que quando nós violamos uma das leis de Deus, nós machucamos a nossa consciência. E ao machucar a nossa consciência, a gente acaba plasmando no nosso próprio corpo espiritual uma marca que, para poder ser eliminada, precisa passar por aquela experiência que nós mesmos desejamos. Então, isso é dos desdobramentos da questão da dor, que nessa pergunta reflete uma situação muito dolorosa, né? Onde você tem toda a preparação de nascimento e não tem a chance de a vida continuar. Não sei se ficou bem claro para mim. Alguém tem alguma observação? Ou colocação, Sabrina, Carinha, pessoal. Eu quero dar um testemunho, que eu já conversei com um espírito que ele passou por um aborto.
ele, então, explicou que para ele foi necessário passar por essa experiência, porque ele tinha sido anteriormente um médico que causava, que provocava os abortos. Então, ele precisava experienciar nele essa dor, não só uma dor moral, como uma dor física que ele sofreu. Tinha que ser no corpo, né? No físico, tinha que ser um aborto. Para que isso ficasse de forma a nunca mais ele, em outras possibilidades reencarnatórias, ele viesse sequer que ele esquecesse isso. Só através desse registro doloroso que ele iria viver, ele teria certeza que o arrependimento dele estaria bem fundamentado, bem calcificado, sabe? Para ele nunca mais esquecer e, por algum motivo ou outro, um orgulho, ou ego, sei lá o que, ou facilitação numa outra vida, ele viesse incorrer no mesmo erro, se tornar um médico, sabe? Que provocasse os abortos. Então, foi muito interessante a explicação dele. Nesse sentido, eu precisava passar, eu pedi para passar por esse processo. Então, foi muito, 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 muito lindo essa informação. E eu nunca mais esqueci. Era essa minha, que eu queria contar. Muito Porque legal isso, Maria Clara, porque traz a ilustração, né? Exatamente aquilo que o Nicolau havia falado aqui. Exato. E você teve a oportunidade, e agora nós tivemos também, né, de ouvir esse relato. Tá bom? Vamos lá. Então, só uma observação. Esse é um tema, ele é tão forte que também me lembrou, enquanto a Maria Clara falava, eu lembrei de um outro caso, né, em que um espírito estava extremamente bravo, achando que ele tinha sido assassinado pela mãe, e aí tentaram explicar para ele que, na verdade, a mãe tinha feito aquilo para salvar ele. Não é que é questão de ignorância, enfim, mas a mãe tira a vida do bebê, provavelmente em uma época em que gravidez solo não era permitida, ou enfim, né, o que fosse a trama daquela vida. Mas mesmo justificando, né, uma questão de amor, porque ele ia nascer, ele ia ser morto, ainda assim, o espírito, ele ficou durante séculos com o espírito da mãe, né, com o espírito da mãe, não, com a mãe, e já encarnada, e ele falava, você me matou. Então, essa questão do aborto, ela é tão forte, né, que mesmo nas situações mais intrincadas, que a gente poderia achar justificativa, o aborto, ele vai tão contra, né, ele infringe tanto a lei divina que não importa. O espírito, ele vai entender aquilo como ceifar a oportunidade dele, né? Isso mesmo, Sabrina. Isso mais para frente vai ser bem clarificado para nós, né? E aqui no caso, quando fala, né? Eu acho que é uma ilustração boa no sentido do que a gente estava falando. O que é a prova, tanto para a família quanto para o espírito, né? Porque passar pelo processo é muito, o processo da construção dessa conexão entre corpo e espírito durante a vida intrauterina, que é esse que a gente está vendo aqui, ele é um processo difícil, não é fácil. Então, a questão daquele espírito que não tinha consciência, que daí depois foi adotado, realmente a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas é forte sim, né? E aqui nesse caso, quando fala sobre o espírito que não vai saber, aqui a pergunta foi específica nesse sentido. Ocorre no caso de que haja todo o processo e ainda assim a reencarnação não se concretize, e aí eles dizem como prova para o espírito que para. Por quê? Porque o aborto ele não está previsto.
Não tem nenhum planejamento que preveja o aborto provocado, né? Pelas pessoas envolvidas ali. Então, mas pode acontecer sim nesse sentido, de que haja uma prova que o espírito tenha que passar por aquele processo de formação gestacional e que não se dê a completude da encarnação como prova. Agora, como esse espírito vai vivenciar, aí são outros fatores bem mais complexos, no sentido de consciência daquele espírito, né? Mas, por enquanto, é isso mesmo. Aqui a pergunta foi, é possível haver todo o processo gestacional e aí não haver a concretização da encarnação? Eles responderam nos espíritos, sim. Isso acontece como prova para os pais, para a família toda, obviamente, e para o espírito que está dentro desse processo, né? E a 356 diz assim, a 356 ela se divide em A e B, tá? Então são, na verdade, 3 questões aqui. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Ou seja, há um bebê que se forma e ele não está destinado a ver a conexão final com o espírito? E eles dizem, sim, as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. Ou seja, é para que os pais passem pelo processo, né? Tem a experiência da dor, tem a experiência de, às vezes, a pessoa, o casal, ou a mãe, no caso, mais especificamente, precisa passar por aquela situação para algum tipo de aprendizado específico. Então, não há uma conexão de um espírito que não havia nenhuma destinação. Todo o processo é totalmente devido aos pais, ou no caso, à mãe, a mãe da família. Esse caso, me parece que é um caso bem mais excepcional, né? Porque o normal é a fecundação, como já foi explicado anteriormente, ocorrendo a fecundação ao liame do espírito para aquele corpinho. Agora, excepcionalmente, pode acontecer uma situação dessa. De novo, a experiência da dor, como a Fran ressaltou, que é uma experiência valiosíssima. Nós aqui fugimos da dor, né? A gente não gosta da dor, né? Mas o aprendizado é incomensurável. Não dá para se medir que se aprende por uma experiência dolorosa. Depois que passa, você olha para trás, você compara como você está agora e como você estava antes, é que se percebe quanto que se fortaleceu, quanto que se aprendeu, quanto que se evoluiu, né? E até tem de novo uma experiência dolorosa, mas aí atingindo exclusivamente os pais, porque não tem nenhum espírito ligado. É uma situação excepcional, mas pode acontecer. Perfeito. E aí vem a outra questão. Aí, relativa a esse corpinho que foi formado e que não tinha nenhum espírito para ser conectado com ele. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Sim, algumas vezes. Mas então, não vive. Porque, como a gente aprendeu, a vida, né, se completa com a conexão do espírito. Então, pode haver a formação durante todo o tempo normal da gestação, todos os 9 meses, mas não tem a completude com o nascimento, ou seja, natimorta, como colocou bem assim, crianças natimortas, já nascem mortas. Tá? Não houve nenhum segundo sequer, porque não havia um espírito conectado. Portanto, não tem como haver. A B explica bem isso. E a B diz assim, toda criança que sobrevive toda criança que sobrevive, não é aquela natimorta. Toda criança que sobrevive. Mas, sabe, eu não gosto é que fica aquele cheirão, aquele fedorzão de óleo. Hoje, sabe, está vazando seu som aqui. Está com o microfone aberto. Então, a 356B. Toda criança que sobrevive tem, portanto, necessariamente um espírito encarnado em si? E os espíritos respondem até por uma pergunta.
que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Então, ficou muito claro. Então, a 356, ela parte da premissa que a criança nasce morta. Nasceu morta. Aí tem duas possibilidades, né? Tem uma, só, na verdade, só tem uma possibilidade. Melhor. A criança nasceu morta. Tem duas possibilidades, sim. Ou havia, sim, um espírito conectado, que passou todo o processo e tudo mais. E que, então, nascer morta é uma prova para os pais e para o espírito que passou pelo processo. Ou a segunda possibilidade, ela nasceu morta porque sequer havia um espírito conectado. E, portanto, a prova era toda aos pais, ou como eu disse mais especificamente, né, é o mais conectado diretamente. Nem sempre tem um pai conectado. Mas, ou, eventualmente, a família dessa mãe, que também, né, está ali do lado, enfim, não sabe. Mas o fato é, tem duas opções. Uma criança nasce morta. Ou havia antes um espírito junto, em conexão, e não se consumou isso, nasceu já com a desconexão, ou não havia, e, portanto, não tem como, era só realmente uma prova. E a outra questão foi, então, essa é uma conclusão óbvia. Toda criança que nasce, né? Nasceu, viva, não é nasce morta, não nasceu morta. Nasceu, viveu, mas pode até ser que sobreviva ou não depois. Mas toda criança que sobrevive, ou pelo menos nasceu, teve 1 segundo de vida, tem sempre um espírito conectado? Sim, necessariamente. Senão, não seria um ser humano. Né? Essa é a resposta completa. Alguém tem alguma observação a fazer? Ficou claro? Tá bom. Bom, hoje nós paramos por aqui, pessoal, e esse capítulo é muito forte, muito importante, né? Porque ele fala sobre o retorno à vida corporal e vai trazendo, como claro, do Petit Kardec, toda a estruturação do nosso conhecimento em relação a, desde a formação de um ser humano, passa pelas condições de vida intrauterina, até o nascimento, e depois tudo que pode acontecer ao redor desse fato. Tá bom? Então, que a gente tenha uma semana de paz, agora a gente vai fazer a oração de encerramento. Vamos. Muito bom participar. Bom, pessoal, então, todos nós, com muita gratidão por termos estado aqui juntos, nós elevamos nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a todos os nossos amigos espirituais, a todos os amigos espirituais aqui presentes, aqueles amigos que nos desejam bem, aqueles que estão perdidos na ignorância e que não nos desejam bem, nós enviamos a todos indistintamente o nosso carinho, a nossa gratidão por estarmos juntos, porque sempre, em cada momento, estamos aprendendo, estamos fazendo aquilo para o qual fomos criados, para fazer a nossa trajetória de evolução. Gratidão, Deus Pai amado, por nos abençoar com essa oportunidade de encarnação. Gratidão por todas as funções que dispomos. E que esse sentimento de gratidão, de alguma forma, possa ser levado a todas as pessoas que estejam em aflição. Todos aqueles que não têm um teto como nós temos, não têm ninguém como nós temos. Para todos aqueles que estão em aflição de alma, que estão sofrendo. Que de alguma forma, o bálsamo do desejo divino possa se espalhar por todos. E que em cada coração possa ver, também como o nosso trabalho, a gratidão, a fortalecer, a acolher, a trabalhar no nosso coração. Gratidão das pessoas. E assim, pensando na mãe divina, quando fala sobre vida corporal, vida transcendente, aquela geração. E elevamos nossos pensamentos a representante de todas as vidas. Que a divina na vida nos acompanhe, nos envolve com nossa vida. Ave Maria, cheia de graça,
Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na agora e na hora de nossa morte. Amém. pessoal, tenham uma semana de paz, que todos que quiserem liberar o microfone, a imagem, fiquem à vontade, que nós sejamos abençoados, que nosso fortalecimento sempre ocorra e que a gente se encontre novamente na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos, com muito carinho. Um abraço a todos. Um beijo. Até. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Eita,